muito interessante sobre os BRICS, né? Sobre esses novos agregados dos BRICS, né? Porque os BRICS continuam sendo aquela salada de fruta que a gente não sabe que gosto tem, que cor tem, né? Quanto tempo vai durar e tal. E para que veio? Na verdade, a gente não sabe nem para que existe tal do BRICS, né? Mas o Ricardo decifrou muito bem a intenção do BRICS, ainda que para mim está pafúrdia, Ricardo. Conta um pouco aqui para os ouvintes do Mais Brasil Mundo, como é que tu desdobrou as novas adesões ao BRICS e como é que tu entende essas novas adesões? Eu achei sensacional. Obrigado. Primeiro, um abraço lá para a turma da Brasil Paralelo, que faz a produção do programa e realmente eles capricham muito. Uma empresa de audiovisual, né? Faz E aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Nasceu aqui, hoje a sede é em São Paulo, mas a gente grava aqui em Porto Alegre, então tem um estúdio montado lá. O que eu disse, Glauco, é uma comparação provocativa, talvez, eu disse, os BRICS viraram a nova União Soviética. O que era a União Soviética, né? Obviamente comandada pela Rússia, era aquele grande bloco de países socialistas que se contrapunha ao bloco ocidental liderado por Estados Unidos, né? A Guerra Fria, isso ficou bem desenhado, né? Era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Obviamente que comparar o grau de controle, de totalitarismo que havia na União Soviética com os BRICS Lógico, uma figura de linguagem. Tem que guardar as proporções. Guardar as proporções. Quer chegar. Agora, o que o BRICS está se tornando? O BRICS está se tornando o bloquinho das ditaduras pró-Rússia e pró-China. O BRICS nasce com Brasil, Rússia, Índia e China com um argumento econômico, de que eram grandes países de centenas de milhões de pessoas, cada um, com um momento de economias em desenvolvimento, né? Os países em desenvolvimento, grandes economias em desenvolvimento. Tem economistas que dizem assim, isso é uma falácia, não existe em desenvolvimento. Existe uma linha do desenvolvimento, ou se é desenvolvido ou subdesenvolvido. Mas os movimentos abaixo da linha não significa que você vai cruzar a linha. A gente fica assim, oscilando abaixo da linha do desenvolvimento. Mas era esse o argumento, um argumento econômico que unia os 4 países. Ainda dentro dessa lógica se soma a África do Sul. E já tinha uma crítica. O que as economias propriamente ditas de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul têm em comum? Ou seja, é um bloco diferente da OPEP, né? É um bloco dos países produtores de petróleo, que tem um elemento central na sua economia que é coincidente. Os BRICS nunca tiveram essa identidade de alguns dos principais fatores econômicos, da composição dos seus PIBs, dos seus produtos de importação e exportação, nunca tiveram. Muito menos assim, questões geográficas também. Muito menos geográficas, cada um num canto. Num canto, né? Agora, tinha um argumento. Depois entraram, em 2009, 2009 acho que entra a África do Sul. Em 2023 entra Irã, entra Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Cuba foi agora. Agora, desculpe. Né? Espera aí, esse bloco está virando outra coisa. E tinha sido aprovada a entrada da Argentina. O Milei se elege na Argentina e diz assim, eu não vou entrar, esse troço virou outra coisa, isso não é para discutir economia. E de fato o Milei estava certo, né? Agora entraram Cuba, Etiópia, Cazaquistão, Uzbequistão, países africanos, né? Até tinha a lista. Não, mas isso aí as pessoas quiserem resgatar, mas dá para entender. É fácil. Eles têm esse rastro, um rastro de países que não tem nada entre si, são todos eles. Salvo o fato de que não são democracias. Nenhuma democracia. Nenhuma democracia. O Brasil, com todas as suas contingências hoje, ainda é uma democracia. A mais forte democracia do BRICS. Mas a Índia, bom, a Índia tem um sistema de castas, mas assim, Brasil e Índia disputam a mais estável, mais forte democracia do bloco. Isso diz muito sobre o bloco. Isso já é, para mim, algo preocupante. Já diz tudo sobre o bloco. Porque nós sabemos que a nossa democracia está sendo
vilipendiada, está sendo ameaçada, né? Então, será que a tendência é que os BRICS daqui a pouco possam ser um conjunto de países alinhados com algo, com uma ideia não democrática? E essa é... Porque daqui a pouco vai ser o único elo. Esse é o ponto. Dependendo. Hoje, quando se escreve os países do BRICS, vou tirar Brasil e Índia, mas quando tu olha a lista, o que une esses países é isso. Não são democracias, são ditaduras, são autoritarismos, são países alinhados contra os Estados Unidos, e são países que estão... E o outro elemento importante disso é que a liderança do bloco é indiscutivelmente da Rússia e da China. Rússia e China comandam o bloco, o Brasil vai de arrasto. Né? E Rússia e China, a Rússia tem uma guerra na Ucrânia, a China tem uma iminente guerra em Taiwan, que ela vem aumentando o tom da provocação, faz exercícios, depois faz exercícios balísticos, depois faz exercícios balísticos com munição real. Então, a China vem aumentando o tom, né, a temperatura do fogão em Taiwan. Convidaram o Irã, que está num conflito com Israel. Então, virou um bloco também que está do lado errado dos 3 conflitos armados mais importantes que nós estamos enxergando, 2 já em andamento e um terceiro se armando, né, para os próximos anos. Então, de que lado o Brasil está? E essa é a provocação que eu faço, no programa. Na Segunda Guerra Mundial, estourou um conflito no norte da África. Agora entenderam por que comparou com a União Soviética, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque são repúblicas não democráticas que se alinham por um viés que não é virtuoso, né? Que a despeito de não ter uma ligação, continuam um país soberanos, como eu falasse, países são soberanos, assim, não são que nem a União Soviética, né? Mas o que une esses países é uma coisa nefasta que está afastada da democracia. São 2 elementos, né? Não são democráticos e se unem. A razão da Liga é uma contraposição aos Estados Unidos. É uma contraposição ao Ocidente democrático. A liberdade, a democracia, a prosperidade, etc. Esses valores, né, posso dizer que a cultura judaico-cristã, mais a Revolução Científica, mais o iluminismo escocês, não francês, legaram para o Ocidente, que fizeram com que o Ocidente fosse, e isso é uma excepcionalidade na história política da Terra, o Ocidente conseguiu produzir ao mesmo tempo paz, liberdade e prosperidade. Isso é algo extremamente incomum na história do homem. Isso só foi produzido no Ocidente democrático. E capitalista, né, Ricardo? E o capitalismo, a prosperidade pelo elemento capitalista, a paz pelo reconhecimento universal de direitos humanos e a liberdade pela combinação de democracias e governo limitado. Esse é o arranjo do Ocidente. E aí tem um bloco... Esse é o arranjo que o Ocidente viceja, mas está sempre em risco. Sempre em risco. É a frase do Reagan, né? Nunca a liberdade está a mais de uma geração de ser perdida.